Bitcom TV, passa no seu smartphone. Alô você, tudo de bom? Para você que está nos acompanhando, estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Estamos aí trazendo para você a movimentação, 11h35. De imediato já quero cumprimentar ele, que está mais um dia na cápsula de sobrevivência do seu escritório. Miguel Brambila, satisfação te ver, irmão. Quando eu te vejo sorrindo assim, é sinal que está tudo bem. Está tudo bem com meu amigo, é motivo de muita satisfação para mim, que ficou aí esse período, né, de 2 dias. Ficamos aí sábado e domingo sem conversarmos, a não ser troca de mensagens, mas te ver firme e forte aí é sinal que as coisas estão funcionando muito bem. Não somente para tua família, mas para muitas famílias que estão seguindo os protocolos desse nosso país. Te cumprimento, meu irmão. Bom dia, como é que você está? Bom dia, Edinho, bom dia a todos, né? Graças a Deus, né, algum pouco de proteção nós conseguimos ter neste período aí de isolamento social, a necessidade, né, de estarmos todos nesta reclusão obrigatória. Então eu não posso me queixar, só posso agradecer a Deus, né? Tenho muitas preocupações, a minha esposa trabalha na área da saúde, todos os dias está na linha de frente. E é claro, eu e minha filha ficamos aqui na retaguarda, tem um Deus sempre no comando, né? A gente sabe disso. Sim. Mas estamos aí na luta, né? Meu irmão, eu queria te fazer uma pergunta para ti, desculpa lhe interromper, mas você falou algo que acho que é interessante. Além essa quarentena social, o que a gente pode avaliar sobre a quarentena psicológica? Cada um de nós, nas nossas avaliações, revendo nossos conceitos. Acho que muitas pessoas fizeram uma belíssima introspecção nesses últimos dias, né? Sim, Edinho, eu acho que as tuas perguntas são muito pertinentes, né? E quero te parabenizar por isso, porque, na verdade, as tensões tendem a aumentar. Isso aí não precisa, nós temos especialistas na área das emoções, basta a gente ter um pouco de observação sobre si mesmo, né? E é por isso que nós temos que ter disciplina, como a gente tem falado, para aumentar o autocontrole, porque os dias vão se sucedendo. Lembra que nós falávamos da Rússia, falávamos da África, falávamos de outros países da Índia, né? Até o Zimbábue está com reclusão, né? Ou seja, o mundo inteiro, né, está preocupado com essa questão, porque é preciso entender que aparentemente não chegou ainda até a nossa proximidade, porque o vírus é invisível. O pico, está incubado. Né? Uhum. Sim, pode continuar, Miguel. Portanto, dentro dessa ideia, as pessoas não entendem que é uma questão de tempo, né? Eu agora, por exemplo, pela manhã vi um questionamento aí de alguém na rede social, no Facebook, dizendo, tenho 4.500 amigos, né? Quarentena, alguém daqui já se contaminou, alguém que eu conheça já se contaminou, esperemos que não. Pois esse é o objetivo do isolamento social, pessoas já morreram e vão morrer muito mais. Né? Nós vamos falar aí do nosso presidente, infelizmente, né? E inclusive ele pode ser incriminado, viu? Porque caso ele esteja contaminado, não apresentou o seu exame, ele também pode ter se contaminado, as coisas vão... nós falamos isso na sexta-feira, ele está perdendo... ele contra o resto do mundo, né? O mundo inteiro está em isolamento social e o cidadão, um mau exemplo, que é a autoridade pública, sai para... Eu acho que... Eu lamento muito isso, viu? O brasileiro precisa, além disso, né? Estava escutando agora pela manhã, Edinho, um historiador muito interessante, falando que nós podemos enfrentar 3 crises simultâneas. A crise econômica, que já está acontecendo, a crise da saúde, né, e uma crise institucional. Inclusive, o Twitter já tirou posts dele, você já deve ter falado. Sim. Mas enfim. Já removeu. Bom, o que eu queria destacar também, eu não seria uma palavra de defesa ao nosso presidente, mas talvez tentar abrandar as coisas que estão acontecendo. Talvez esse homem, né, dentro da sua postura, ele quer levar uma palavra de incentivo ao povo brasileiro.
talvez, nos conjecturando, acreditando, tentando achar algo produtivo, talvez ele quer, né, levar uma palavra de incentivo para que o povo seja polivalente, não esmoreça, mas desse jeito não está funcionando, né? Com esse tipo de ação não está funcionando. Ele poderia utilizar de um discurso para que todos nós pudéssemos sair desse estado, né, desse estado de uma letargia, de medo. Aí sim, poderia nos dar coragem, nos colocar nós dentro de um ponto de tranquilidade, de força, dizendo que o governo federal é algo que se possa contar, que tem aí tropas, inclusive nós temos, né? É só aguardar. Se precisar, nós temos o nosso exército brasileiro para vir às ruas, para poder auxiliar. Não falo por questões de segurança, falo por força humanista. Inclusive, o nosso exército brasileiro, eu quero que você me complemente para mim, Brambila, é um dos exércitos condecorados da ONU, não pela sua força e expressão de poderio de matar, mas de força e poderio de auxiliar. Quantos países, né? A missão do Haiti é um grande exemplo no qual o exército brasileiro fez toda a diferença, montando hospitais de campanha, fazendo a distribuição de alimentos, fazendo campanhas de vacinação, campanhas de combate à cólera e todos os tipos de outras disfunções daquele povo, auxiliando com psicólogos, fazendo todo o serviço de guarnecimento de cidades, de patrimônios públicos. Então, o nosso exército está aí, nem sequer ainda foi tocado nessa hipótese, nesse nome de convocar ele para vir poder auxiliar em uma grande ajuda humanitária. Então, recursos tem. Claro que, evidentemente, seria tão interessante se o nosso presidente entendesse que talvez essa seria a forma de colocar um empoderamento no coração das pessoas, utilizando palavras não inflamadas, destrutivas, mas inflamadas para que nós tenhamos força. Nós temos hoje uma bandeira nacional que fala ordem e progresso. Precisamos restabelecer a ordem para voltar a ter esse progresso, marchar contra tudo isso, que não é algo que nós não vemos, um inimigo que nós não vemos, que nós não possamos realizar o bom combate. E o bom combate é a união de todos nós cidadãos, a união em torno de tudo isso, hein, Miguel? É verdade, Edinho. A gente precisa ter essa preocupação. E eu estou tomando cuidado, assim, para responder com cuidado as pessoas no Facebook, com porque as pessoas escondidas atrás do computador é muito fácil, né? Com certeza. As pessoas dizem, não, porque com essa questão, por exemplo, da carreata, né? A pressão por abrir os comércios, a gente entende tudo isso. Como já disse, também tem prejuízos, muitos dos meus clientes também estão fechados, né? Ou seja, estão tendo prejuízos também. É importante que as pessoas entendam que primeiro você precisa garantir a vida. Não, a teoria da conspiração, ela pode até existir, alguém pode ter a cura, pode ser uma jogada de mestre do capitalismo mundial, seja o que for. Mas é uma imprudência você sair no campo minado e pisar desesperadamente nas minas para se explodir, porque você vai morrer, alguém vai morrer. Estima-se que pode se contaminar em muitas pessoas e pode morrer 1 milhão de pessoas no Brasil. Você pensa bem que morrer 1 milhão esse é o dado estatístico. Isso é verdade. Então, quer dizer, é importante, Edinho, que nós tenhamos a compreensão de que o presidente está sendo um mau exemplo e contradizendo, inclusive, os seus subordinados. Eu espero que o Mandetta sobreviva a isso. É preciso que os outros ministros não se omitam também, né? O Sérgio Moro, o Guedes da Economia, né? O Paulo Guedes, porque, assim, o Mandetta adequou o discurso porque ele não é bobo, porque, assim, é preciso, nesse momento, iludir o Bolsonaro, que ele é o chefão. Ele disse ontem, não, temos que tratar como homem é dar exemplo, é ser humilde, porque nós temos informações de que crianças estão desesperadas, porque muitas vezes a própria família está desesperada por não ter a mesma sensibilidade psicológica. Se você tem o mínimo de cultura, você vai proteger a tua filha desse... Você não vai botar o coronavírus de manhã, de tarde, de noite na televisão. Muita gente está culpando, inclusive, a mídia, né, por excesso de informação. Então eles preferem ignorar o problema, fingir que o problema não existe, quando é uma questão de tempo. A gente faz umas brincadeiras que o coronavírus é igual a um boleto. Você pode fingir que ele não existe, mas ele vai vir. Aí você escolhe o que você quer pagar primeiro, o boleto ou a contaminação. Então é preciso, sim, ter a certeza de que, infelizmente, né? Aliás, o Marco Antônio Villa, que é um historiador muito inteligente, e que tem aí uma lucidez bastante clara e cultura suficiente para isso, fala sobre a Lei de Segurança Nacional. Inclusive, o Exército pode ser utilizado, o Exército deve ser utilizado. Donald Trump já mudou nos Estados Unidos, estava contra a quarentena no começo, inclusive já convocou em lei marcial a General Motors a fabricar respiradores. E o nosso presidente está na rua abraçando pessoas
né? É um absurdo isso. Infelizmente, isso é o preço que nós pagamos, sabe pelo quê? Pela omissão. Porque os brasileiros são omissos. Enquanto não está... Você lembra, Edinho, que um pouquinho antes do 7-1, no Mineirão, Sim. No mesmo dia caiu uma ponte lá e matou uma pessoa que ninguém lembra o nome. Caiu uma ponte em cima de um ônibus por causa da corrupção no Brasil, porque subfaturaram, e a ponte caiu, um viaduto caiu em cima do ônibus. Ninguém lembra da família dessa pessoa, ninguém lembra o nome dela, mas do 7-1 todo mundo lembra. Então nós estamos pagando esse preço à Espanha, os Estados Unidos, à Itália, e o Brasil vai pagar também. O pessoal, a ignorância cavalga na rede social, infelizmente, pessoal, né? E esse, por exemplo, por que o pessoal, então, que fez, eu nada contra o comércio, como eu disse, eu sou um comerciante e tenho certeza que isso vai gerar polêmica, mas por que o pessoal não faz as passeatas a pé, então? Se eles têm tanta ojeriza, assim, ao fechamento do comércio, que corretamente o Flávio Cassina está defendendo, por que eles não vão a pé, se eles acham que eles não vão se contaminar? Por que eles não dão as mãos para os filhos deles, e a esposa e a família deles, e não vão a pé na passeata? Né? Porque vão ser os primeiros a correr para os hospitais querendo tirar o leito dos outros depois. Miguel Brambila, eu gostaria de só de trazer 2 destaques. O Ministério Público do Rio Grande do Sul já trouxe uma recomendação, né, para a Brigada Militar já impedir qualquer tipo de carreata ou manifestação, não por bloquear a livre democracia, mas é por causa das aglomerações, e a aglomeração é o local de proliferação de surtos, tá? Então já tem um entendimento do Ministério Público nesse sentido, já foi emitido durante o final de semana despachados ofícios para, né, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, para que maneje desta forma, desse sentido, para orientar a força, os órgãos de segurança pública do Estado a agirem e impedirem qualquer carreata que possa ocorrer, independente do que ela está reivindicando. Um outro ponto importante, nós conversamos essa semana com o diretor de economia do CDL Caxias, né, da SIC Caxias, o MES, e ele nos disse, né, com todas as palavras, ele falou assim, é um período totalmente diferente de uma guerra. Numa guerra, um país, quando entra e avança frente a outro país, a primeira coisa que ele destrói é todo o poder fabril, todo o poder industrial, para que possam se parar as fábricas, para que não se continue fabricando artefatos, para que continue essa guerra. Aqui, nesse caso, segundo a sua observação, você é totalmente ao contrário. Nós vamos ter um recesso econômico? Vamos, mas as fábricas estão ali, estão intactas, a tinta está lá, a solda está lá, a matéria-prima está parada, os maquinários estão somente aguardando. A partir do momento que tudo voltar à normalidade, o pulso econômico volta novamente. E toda essa engrenagem rodando, ela volta muito forte e sólida, porque vai ter uma necessidade muito grande. Então será um período de reativação econômica, talvez nunca antes mensurado ou imaginada, de tamanho, fator e rapidez. Então acho que é interessante as pessoas saberem de tudo isso, que continua lá. Nenhuma empresa foi destruída, só está desligada. A partir do momento que ligar, as máquinas voltam a trabalhar, todo vapor, Miguel. Eu acho que é um medo muito grande, né, para todo mundo, né? Claro, não está proibido o trabalho, está proibida a aglomeração. Em primeiro lugar, as empresas que deram férias, né, vai haver uma recessão, não havia ainda uma recuperação tão esperada como se esperou. O Bolsonaro foi um voto de protesto, eu quero dizer aqui bem claro, né? Não é o momento do pessoal da esquerda comemorar a derrota do país, não é o momento do pessoal politizar a loucura do nosso presidente, porque nós estamos todos juntos, né? O vírus não vai escolher cor, partido, raça, inclusive também não vai escolher idade, o pessoal já está vendo, né? Bolsonaro fez aí várias observações estúpidas, né? Que o brasileiro sobrevive até no esgoto, né? Então por que ele não leva os filhos dele lá para o esgoto lá? Né? O brasileiro não é rato, né? Agora é preciso entender o seguinte, que nesse momento, quem quiser produzir, vai produzir. Faça a sua caridade também, porque muita gente que vende o almoço para pagar a janta, como se diz, vai passar necessidade nesse momento, vai passar fome. A questão é que nós estamos necessitados de solidariedade. Veja bem como a ironia, né? Nós estamos tão superficiais que materializou-se, né, a distância. Nós temos que ficar a 2 metros de distância um dos outros, né? Mas a economia não vai parar totalmente se formos inteligentes. O pessoal está apavorado nesse começo, como a notícia é, as vendas online não decolaram. Claro, ninguém vai sair gastando dinheiro se você não sabe, né, onde gastar. A primeira coisa que a pessoa vai fazer num clima de guerra biológica contra o coronavírus é você segurar o seu dinheiro, necessidade básica. Então o pessoal já bota ali uma pressão. Vi uma manchete agora, ontem,
eu acho que é de hoje até, vendas online não decoraram. Calma, elas vão decolar à medida que as necessidades surgirem, à medida que nós vamos passar aí um tempo de quarentena justamente para que não aconteça isso, depois as coisas vão se reajustar, muitas oportunidades vão surgir positivamente, né? E outras coisas não, infelizmente, né? Algumas empresas vão ter que se reinventar, algumas vão quebrar. Os pacotes do governo foram anunciados, mas, como diz, não chegou no trabalhador ainda, né? Chegou para as empresas, o trabalhador vai ser o último que receber, ou seja, como é que vai fazer? Né? É para ontem, né? A gente vê as notícias, muita gente já levando. Eu acho, inclusive, viu, Edinho, que está se refletindo o grande egoísmo da nossa sociedade, que o Brasil é muito ruim em distribuição de renda. Não generalizando, porque a generalização é burra, né? Mas, enfim, toda unanimidade é burra, como dizia Nelson Rodrigues. Não generaliza-se porque é uma injustiça. Tem muita gente próspera e generosa no nosso país e no nosso planeta. Agora você veja que as pessoas menos, em alguns casos, na grande maioria dos casos, porque se o povo se rebelasse, estaria a pé no centro, andando nos ônibus e não estão. Estariam na praça batendo panela e não estão. O povo é mais obediente, né? Será que esse pessoal vai abraçar? Eu chamo da passeata da capota, né? Porque é igual antigamente, quando você passava no meio do povo nas liteiras romanas, na capota. Daqui a pouco eles vão dizer, se eles não têm pão, por que eles não comem bolo? Né? Por que eles não pegam os seus carros, a gasolina que eles gastaram na passeata e não levam uma cesta básica para o povo que está pacificamente entendendo mais e com mais solidariedade, dividindo o pouco que tem, do que esse pessoal que se vender. Se tiver 2 carros, vende um, depois você compra de novo. Se tiver 3 carros, vende um dos seus computadores, depois você compra de novo. Calma, as coisas vão. É o momento de quarentena para que as coisas não se tornem piores. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, né, aí sim que a economia vai parar. Aí sim que nós vamos ter que enterrar pessoas numa guerra biológica nunca vista antes, né, no mundo, né, e no Brasil, principalmente na era moderna, porque nós não vivemos isso, e nós vamos ter que enterrar pessoas sem poder fazer velório, sem poder se despedir. Lá na Itália está acontecendo isso. Desculpa, Miguel, interromper, mas lá na Itália está acontecendo isso. Não tem atos fúnebres, não tem atos fúnebres lá. Então, eu acho assim, Adinho, não adianta agora culpar o passado. Primeira coisa. Não adianta culpar, essas autoridades. Tá, tudo bem, a autoridade é corrupta. Foi corrupta lá quando caiu o viaduto, lá foi corrupta o Sérgio Naia quando caiu um prédio, corrupto o Eduardo Cunha, corrupto o Lula, o Bolsonaro é um idiota, não sei se os filhos são corruptos ou não. Tudo bem. Agora, não adianta, por causa disso, você sair pra rua querendo quebrar vidraça de carro. Né? Então vai a pé, se você é tão poderoso assim, né? Vai a pé. Como eu disse, pega a tua esposa, a tua mãe, né, o teu pai, o teu avô, e vai a pé para o centro, abre o teu comércio. Né? Se você quer protestar, um protesto gourmet, coisa de olha, com todo o respeito, sempre Miguel, isso é coisa de burguês. Né? Miguel, protesto gourmet. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Miguel, eu gostaria de uma avaliação sua. Há um grande clamor em muitos estados pela reabertura das escolas. E tem muitos pais dizendo que se as escolas reabrirem não vão mandar seus filhos. Inclusive há uma campanha, muitas citações, até mesmo de imprensa, de jornalistas comentando tudo isso. O que você pensa sobre isso, Miguel? Eu acho certo, né? Eu já não levava a minha filha no primeiro dia que surgiu. É uma questão de inteligência. Já não levei mais a minha filha na minha mãe, que a minha mãe tem 76 anos, e que seguidamente ficava com a minha filha para mim ir na reunião almoço da SIC, que eu já também não fui na última que teve por causa disso. É uma questão de inteligência, de ação imediata. Não é possível esperar, Edinho, desculpe a minha, né? Porque vai passando o tempo, né? A indignação vai crescendo com a ignorância. A ignorância que o líder nacional, que não lidera porcaria nenhuma, traz para as pessoas que daí vão sair e podem morrer por causa dele. Como eu disse, se ele não cair, ele vai se transformar num genocídio da história brasileira. Se ele não cair, se ele continuar estimulando, tanto que internacionalmente já estamos passando vergonha, né? Que o Twitter já está tirando, como disse, né? Enfim, ninguém vai levar os filhos para a escola. Os filhos vão para a escola, eles não têm pais, né? O meu cunhado tem 3 filhos pequenos, ele tem 60 anos de idade, ele é um idoso, é um grupo de risco. Como é que ele vai levar os filhos para a escola? Né? Aí os filhos deles, o ano letivo vai continuar e os filhos deles vão perder o ano, vão ficar para trás, e assim por diante, entendeu? E aí você vai voltar para casa e vai contaminar, né? Então é uma ignorância sem tamanho que infelizmente, né, os nossos subordinados que estão lá, os subordinados do presidente, né, o ministro e outros tantos, têm que aguentar para tentar fazer alguma coisa pelo país, senão ele vai impedir eles, vai botar uns idiotas lá. Mas daí os governadores vão se revoltar, o Congresso vai se revoltar e uma lei marcial vai derrubar ele.
Você pode escrever isso, Edinho, porque está surgindo, infelizmente, uma nova crise institucional no Brasil. Já está o Ministério Público dizendo que, conforme ele disse por impulso, acho que vou fazer um decreto. Ele pensa que ele é o rei. Se ele fizer um decreto, o tribunal derruba na hora, ele pode ser impedido. Não é impeachment, é lei nacional, porque é crime. Ele pode ter contaminado ou se contaminado as pessoas, e ele tem que dar exemplo. Não mostrou o exame dele, né? Então, infelizmente, mais uma vez, né, nós demos uma bola fora no voto, né? Voto de protesto contra a corrupção, que a Lava Jato denunciou. Foi um voto de protesto, eu repito, né, que acabou com essa roubalheira no Brasil, que o PT institucionalizou, o Lula, a Dilma e todo esse pessoal aí. Agora, não quer dizer que ele seja um presidente, né, que vá salvar o Brasil, né? Na verdade, ele pensa que ele é o salvador da pátria, como sempre. Culpa nossa que somos omissos com a ignorância do país. 11h56 agora, 11h55, já mudando para 11h56, eu tenho uma última pergunta, e essa pergunta é muito profunda, Miguel, mas não faria essa pergunta alguém que não tinha também uma reflexão muito profunda, só que vai ter que falar de forma breve, até a gente pode, se tu quiser continuar esse assunto ano passado, a gente pode começar, continuar esse assunto amanhã, né, na nossa edição, para o nosso próximo encontro. Miguel, nós sabemos que no meio de crises há, sem sombra de dúvida, há oportunidades. O que você visualiza? Olha que profundo isso, Miguel. Transcendental até a reflexão e tudo isso. O que você analisa como oportunidade para um povo brasileiro? Triste, castigado, oprimido, judiado, desigualdades sociais de todas as esferas que se possa imaginar. Né? Nós estamos aqui hoje falando de um vírus, mas a morte não vem através somente desse vírus. A morte acontece todos os dias quando nós perdemos crianças por causa de desnutrição nesse país. Nós perdemos crianças por causa, muitas vezes, que não chega uma água potável, não tem um banheiro adequado, a comida não chega, a distribuição de renda não chega. Então a morte já está instalada há muito tempo nesse país. O que você consegue enxergar nesse prisma de oportunidade para esse povo brasileiro? Pois bem, para concluir, Edinho, eu consigo enxergar que o egoísmo, né, das classes mais abastadas, ele é explícito, né? Tirando aí todos aqueles que são solidários e prósperos, né? Porque o brasileiro já vende almoço para pagar janta há muito tempo, né? E está sendo mais consciente do que muita gente aí que está nas suas grandes residências, com pátios, com casas, né? E ainda assim está reclamando, batendo panela. Né? O brasileiro, o pipoqueiro, o vendedor de algodão doce, o catador de lixo, né? Ele está acostumado a não saber como é que vai ser o dia de amanhã. Jesus Cristo disse, a cada dia baste o seu mal. Ou seja, acreditemos que um dia de cada vez nós vamos vencer isso. O povo brasileiro vai mostrar que é um povo bom, é um povo de boa índole. E se Deus quiser, mais cedo ou mais tarde, nós vamos fazer uma revolução cultural neste país, oferecer educação igual para todo mundo, como fez a Coreia do Sul, né? E dar qualidade de vida para elegermos presidentes saudáveis mentalmente, né? Quem sabe o parlamentarismo no futuro mais próximo, mas não esse bando de idiota que nos governa esse tempo todo aí que nos deixa com essa indignação. O povo brasileiro é um povo bom e nós vamos vencer essa, né? Vai desencarnar, vai morrer quem tiver que morrer, infelizmente. O povo brasileiro morre todo dia, como tu disse, né? Mas não no esgoto, como disse, né, o Bolsonaro, né? Porque vai ele pro esgoto se ele acha que ele é tão imune assim, né? Aliás, deu matéria ontem, né? A história não se repete, né? Um dos nossos presidentes, Rodrigues Alves, morreu numa epidemia de gripe no século passado, no retrasado, enfim, né, Edinho? Ou seja, vamos acreditar, sim, o povo é bom. Nós temos problemas de ignorância por falta de oportunidade, muitas vezes, de educação, de respeito psicológico, né? E a hora de não... Porque assim, você vai morrer igual. Ou você vai morrer de fome, ou vai cair um... né? Ou vai morrer... Então é hora de sair da toca quando terminar essa quarentena e parar de se omitir. Ir na Câmara de Vereadores, ver o que o seu vereador está fazendo, sim, mas de uma maneira democrática, conversar. Ir na Câmara dos Deputados, cobrar do seu deputado quando ele está na base, né? Não ficar bajulando, esperando uma oportunidade. Cobrar na escola, né? Educar o seu filho, que ele é um cidadão, juntar o lixo. Né? Lembrar que morreu uma pessoa por causa de um viaduto que caiu na cabeça dela, não só do 7-1, que o nosso querido Luiz Felipe, ganhando milhões lá, fez nós passar essa vergonha nacional, pelo amor de Deus. Ok, Miguel, falta um minuto apenas, eu vou deixar já o espacinho. Eu sei que nós tínhamos muitas coisas a deliberar, eu peço perdão a interromper, né? Mas o horário nos manda embora por hoje, mas amanhã eu quero te ver aqui, meu irmão. Mais uma vez nessa nossa sala de bate-papo, você na sua cápsula de eu vou dizer de interatividade já, porque já está interagindo a partir daí, mudando consciências. Abraço, meu irmão. Deus vai nos salvar. Acima de tudo, a vontade dele. Um abraço.
Tá aí então Miguel Brambila participando junto com a gente em mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Nós estamos agora fechando a nossa programação, 12h15. Daqui 15 minutos nós temos então para você toda a movimentação jornalística dessa manhã com a jornalista ali, a Melissa Bueno e elenco, trazendo para você toda a movimentação do Bitcom meio-dia. Grande abraço, salve, salve! Abraço a todos os corações, a todas as famílias. É momento de reflexão e busca da paz. Nós temos que voltar a continuar nesses caminhos, né, de buscas construtivas, tá bom? Nós encerramos por aqui, voltamos amanhã. Tchau, tchau! Bitcom TV. Passa no seu smartphone.